tudo está ficando muito caro, caro. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no meu escritório, entre um atendimento e outro, uma pessoa mentorada e um cliente da consultoria e outro, para fazer aqui um resumo da parte inicial da última palestra que eu dei na Academia da Prosperidade. Estou fazendo isso porque durante as gravações nós acabamos perdendo essa parte introdutória, então eu vou fazer aqui informalmente e quando ela já estiver cumprida nós vamos fazer o corte e imediatamente passar lá para como foi lá na Academia da Prosperidade no dia 26 de setembro de 2023. Foi muito interessante, havia muitas pessoas, com uma conversa gostosa, como a gente costuma tentar fazer. Eu comecei fazendo um resumo. Eu citei que na primeira vez que eu estava falando sobre investimentos, eu disse para você que estava lá presente e explanei isso de maneira bem profunda, de que as pessoas que costumam acertar a mão de maneira ética e longeva nos seus investimentos, nas suas escolhas, elas fazem isso, em primeiro lugar, porque buscam ou escolhem buscar comportamentalmente a verdade e a justiça. Veja, essa busca pela verdade, ela é assim fundamental para que as suas escolhas sejam as melhores. Fazer isso faz com que você consiga enxergar a realidade dos fatos e não aquilo que é propagandeado, de maneira que você observa as armadilhas que existem e as oportunidades que existem de fato, sem ficar imaginando coisas exageradas, sem ficar criando ou inventando hipóteses ou esperanças que nunca serão cumpridas, de maneira que você faz uma coisa muito simples, mas muito importante. Você passa a escolher melhor, escolher bem. Encontrar, portanto, a verdade das coisas, qual é a tendência do amanhã, será que isso vai dar bem ou vai dar mal, é fundamental. E ser justo, equilibrado, é uma coisa muito importante para que as suas escolhas não sejam apenas de sucessos momentâneos, mas que elas sejam estruturadas para serem vencedoras ao longo do tempo, ao longo das décadas, quem sabe até mesmo depois da sua existência. Este foi o nosso primeiro assunto e no nosso segundo momento, nosso segundo encontro, eu falei para você que esteve presente conosco na Academia da Prosperidade fisicamente sobre uma coisa muito interessante, um herói que ali no final do século XV, na Europa, na Bélgica, ele teve uma ideia muito interessante. Ele reuniu pessoas que eram fora da curva no seu tempo, e essas pessoas elas foram para uma casa e lá nessa conversa eles chegaram à conclusão que eles deveriam fazer uma espécie de um clube, porque investir é a decisão mais importante e sensata que você tem na sua vida. Uma pessoa que não investe certamente definhará na vida. Investir seja na área que for, investimento na saúde, investimento nos relacionamentos, investimentos inclusive econômicos são necessários para se fazer. Afinal de contas, as coisas não são assim, ficam caindo do céu ao esmo, né? Não. Elas acontecem também em grande parte porque você está ali plantando, porque você vai colher em grande parte aquilo que você estiver semeando. Então, seja, investir é fundamental. Mas nós investimos com os excedentes, ou seja, aquilo que nós geramos de lucro e guardamos ao invés de gastarmos. E nesse sentido, esse nosso herói belga, ele pegou várias pessoas que tinham essa mania de acumular excedentes e criou pela primeira vez aquilo que nós chamamos hoje de Bolsa de Valores, que no começo era basicamente a junção de pessoas que eram grandes compradoras e compravam em larga escala daqueles que tinham que vender, de maneira que os vendedores tinham menos esforços indo lá, e aquelas pessoas que tinham ótimas ideias, mas não tinham recursos, mas lá haviam aquelas pessoas que tinham os meios, então elas capitalizavam aqueles que tinham boas ideias, de maneira que essas organizações prosperavam, cresciam, dominavam,
e assim sucessivamente. Essa ideia pegou e o mundo nosso hoje tem tanta coisa, há tanta prosperidade atualmente, e principalmente porque essa ideia da Bolsa de Valores mudou a história humana. Certamente hoje seria muito diferente se o nosso herói belga não tivesse existido, se essa reunião chave não tivesse acontecido. Muito provavelmente nós teríamos um mundo muito diferente hoje. Então, investir é uma decisão de vida. Parar de investir é decidir não ter vida, seja na área que você quiser investir ou não quiser investir. Então, no nosso terceiro encontro, sobre essa temática que é investir, cuidados ao investir e assim sucessivamente. E veja, no segundo encontro, inclusive, eu falei de mais algumas pessoas que falavam sobre isso, cuidados que você deve ter, ou seja, não colocar o investimento numa coisa que seja muito arriscada, ou seja, na verdade, nós queremos prosperar, mas não viver de tombos dos riscos impensados ou não suportáveis que você entrou. Essa era a ideia, por exemplo, do Markowitz, né? Ele fazia essa ponderação, mas havia outras ideias, por exemplo, de você entrar em processos e fazer a projeção do fluxo de caixa para saber se aquele lucro seria razoável ao longo daquele tempo, ao longo daqueles anos, digamos 5 anos, 10 anos, 3 anos, um tempo X, projetar o caixa, projetar o lucro para ver se aquilo vale a pena o esforço. E assim, portanto, nós entramos no nosso terceiro tema, que é a pesquisa por Philip Kotler. Kotler, ele foi com a sua equipe em mais de uma centena de países e lugares, e cidades, e estados, porque quando você vai investir, você também vai escolher onde investir. A cidade, às vezes a rua, o bairro, e essa escolha ela é fundamental, ela é muito importante. Você deveria tomar muito cuidado nesse sentido. De acordo com Kotler, as coisas acontecem da seguinte maneira. Primeiro, o lugar que vai ser bacana para você, ele gera uma série de condições, pensadas ou não, planejadas ou não, mas essas condições têm a ver com tornar o custo-benefício superior, mais favorável. O que isso quer dizer? Tudo nesse lugar proporcionalmente é mais barato. Ou seja, você vai comprar um imóvel, é mais em conta do que no lugar X, Y, Z ou até mesmo no lugar que você está. É mais em conta. Você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro é mais em conta. O esforço para chegar no cabeleireiro, ou seja, o esforço logístico é mais em conta. Sabe, tudo é mais fácil. Contratar mão de obra é mais barata. Sabe, morar, comer, tudo proporcionalmente é mais barato. Você já deve ter visto esse movimento em vários lugares. Pessoas falando assim, não, nessa cidade aqui não, mas na cidade ao lado, o efeito é o mesmo, mas é muito mais em conta. Ou seja, o custo-benefício de estar naquele lugar é mais barato. Mas aí, não só isso basta. É preciso também que as coisas sejam mais simples, mais fáceis. Os poderes constituídos, os políticos, as pessoas daquele lugar têm como mania facilitar as coisas. Ou seja, você vai tentar aquele documento, você consegue rápido, é fácil, tem menos gente carimbando, é mais simples, né? Conseguir achar uma mão de obra é mais fácil, ela é mais abundante. Conseguir uma matéria-prima é mais fácil, é mais abundante, tudo é mais fácil, mais simples. Sair da sua casa, ir até o trabalho é mais fácil, é mais simples. Tudo simples, fácil, vida simples e fácil é uma característica fundamental para a prosperidade, de acordo com os estudos de Kotler. E aí o que acontece é que nesse lugar cujo custo-benefício é melhor, as pessoas começam a chegar e elas percebem que dá para investir porque não é complicado, é simples, é até muito incentivador para você fazer, tanta facilidade que você vai encontrando. Aliás, é uma das coisas que os políticos deviam fazer, né? Simplificar a vida ao invés de complicar, cada vez mais simples, mais fácil de se conseguir as coisas. E então, as pessoas começam a investir e começam a haver muita prosperidade. Mas o investimento, como nós vimos no segundo encontro,
ele se torna muito mais lógico e mais abundante quando há muito capital, muito dinheiro excedente, de fácil acesso e barato. E é o que acontece, porque os bancos eles começam a perceber que naquele lugar tem muita gente prosperando e crescendo. E é um lugar bacana, e ele começa a olhar, ali é o lugar que a gente deve ter uma agência, ali é o lugar que a gente deve ter uma estrutura. E eles vão lá e colocam essa estrutura e eles começam a ver que o dinheiro emprestado, o dinheiro colocado, ele volta, quase não há inadimplência ou não há inadimplência. E então, por causa disso, os juros são baixinhos, o dinheiro é abundante. Isso gera muita prosperidade, de acordo com os estudos de Philip Kotler no livro Marketing Público. Mas aí, de repente, começa a acontecer um caminho inverso, que Kotler disse que o caminho da desestruturação da prosperidade se dá desestruturando um dos 3 pilares que eu citei aqui. Digamos que ele comece na mesma sequência. De repente, as pessoas começam a falar assim: nossa, está chegando muita gente aqui na nossa cidade, no nosso local. Eu comprei esse terreno aqui por 100 mil dinheiros, eu vou vender por 200, e coloca para vender por 200 e alguém compra. Aí o vizinho fala assim: puxa, eu também vou vender o meu, vou vender por 2 vezes e meia, 3 vezes e meia, ou seja, mais e mais, e as coisas vão ficando caras. E aí o barbeiro diz lá assim: não, se eu cobrava X, agora eu vou cobrar 2X para cortar o cabelo. As coisas vão ficando caras, né? Proporcionalmente mais caras. E quando as coisas vão ficando caras, então os lugares vão ficando desinteressantes. As pessoas que compraram barato e venderam caro não conseguem mais comprar barato, né? E aí elas começam a ver assim que existe um outro lugar que é mais em conta, e elas começam a sair daquele lugar. E aí menos pessoas proporcionalmente estão empreendendo, o dinheiro começa a diminuir e normalmente os nossos poderes, os políticos começam também a complicar as coisas porque querem controlar os investidores, aqueles que empreendem, e aí tem mais carimbo, mais burocracia e vai dificultando. E quando vai dificultando, vai diminuindo a quantidade de empreendimentos. E por fim, então, por causa disso, as pessoas começam a ter menos dinheiro, começam a não conseguir pagar os seus empréstimos, o dinheiro que pegou de terceiros, a inadimplência explode, aí os bancos diminuem a quantidade de dinheiro disponível e aumenta os juros. E também aumenta uma outra coisa, né? Aumenta a dificuldade para as pessoas terem acesso, de maneira que isso piora ainda mais as circunstâncias. Mas como será que nós estamos vivendo nesse momento? Aqui talvez seja uma análise para a gente fazer superficialmente, para nós podermos entrar no tema de hoje, né? Um tema que realmente tem sentido para nós entrarmos nessa quarta sequência, na quarta parte da sequência, sobre essas análises assim, mais filosóficas do investimento. A soma de todos os impostos no Brasil, federal, municipal, estadual, era alguma coisa próximo de 11% do PIB. Hoje está perto de 40%. Percentual, certo? Então, o que está acontecendo? Esse ano, você trabalhava, ganhava 100 e pagava 11, sobrava 89 para você pagar suas contas, etc. Agora, desses mesmos 100 que você ganha, você vai ficar com 60. Encareceu ou diminuiu? E depois, na hora que você gastar os 60, você vai perder quase 20 ainda. Porque os outros também estão pagando mais, entendeu? Eu estou falando só da base tributária, mas esqueçam a base tributária, pensa no que os outros estão fazendo para compensar isso, sabe? Tudo está ficando muito caro. Quem tem um pouquinho de cabelo branco aqui deve se lembrar da época, né? Sei lá, uns 20, 30 anos atrás, que a gente comprava um automóvel em dólar. Quanto que era? Um carro popular era alguma coisa em torno de 6 mil, 7 mil dólares. Quanto que é hoje um carro popular? Você entende? Em dólar. Ele provavelmente está alguma coisa em torno, sei lá, de 15 a 20 mil dólares, certo? Nós estamos falando de valorização com inflação, só que o seu dinheiro em dólar cresceu.
Então as pessoas estão empobrecendo, porque o custo-benefício caiu, então o investimento diminuiu, entendeu? Olha só, ficou difícil. E para complicar mais ainda, surgiu um monte de agentes burocráticos que antes você ia abrir um negócio, fala assim, vou abrir um negócio, sou contador, aí ele assina um documento, está tudo aberto. Agora não, tem 200 agentes. Você abriu um negócio, vai um monte de meses, e um monte de carimbo, e um monte de não sei o quê, a vida não sei das quantas, e não sei o quê. A vida está ficando complicada, certo? Então, eu já presenciei diversos negócios, ficar esperando 1 ano, 2, lá com o prédio montado, sabe, processo montado e tal, esperando o carinho de alguém. Investimento que não pôde rodar, porque ficou complicado, entendeu? Então, quando fica complicado, o que começa a acontecer? As pessoas vão ficando com menos dinheiro. Quando elas vão ficando com menos dinheiro, elas começam aos pouquinhos não conseguir pagar a sua conta, aí começa a ter inadimplência. Aí qual é a reação do banco? Está tendo inadimplência. Ele aumenta juros e diminui a quantidade de pessoas que ele vai ofertar. Diminui a quantidade de dinheiro circulando. Isso quer dizer que vai ter menos pessoas ainda investindo. E com menos pessoas ainda investindo, tem menos imposto para o governante gastar. Aí se o governante faz, aumenta mais a alíquota. As pessoas empobrecem mais ainda. Aumenta mais ainda a inadimplência. Portanto, aumenta mais ainda os juros. E você entra num ciclo de pobreza. É diferente, né? Quando o governamental deveria se fazer mais investimentos, gerar mais negócio, gerando emprego, consumo, aumentando imposto e aumentando a estrutura pública. Isso fazem reflexão. De acordo com as pesquisas de cotas, você deveria diminuir a quantidade de impostos, os percentuais de impostos e simplificar a vida de quem vai investir. Infelizmente, eles fazem o contrário. Certo? Bem, isso nós tratamos no nosso segundo encontro. E você, de repente, pode olhar para isso e falar assim, mas... Então, professor, você está falando que é extremamente perigoso investir. Eu discordo de vocês ao ler a obra de M.J. DeMarco. M.J. DeMarco, ele é um dos principais autores que ousaram publicar da teoria da força. Quem tiver a oportunidade, não existe em português, o livro dele, A Via Expressa dos Milionários, só existe em PDF. M.J. DeMarco, ele, numa frase, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse assim, coisa mais perigosa que você pode fazer é ser empregado de alguém. Porque você vai passar a vida acreditando que esse alguém vai olhar para você e cuidar de você quando você ficar velho. Mas se você investir, você vai passar muita vida. Você vai ficar muitas noites dormindo. Mas certamente, quando você ficar velho, você não vai estar na condição terrível que o empregado está. Perigoso é você não investir. Ora, eu fiz toda essa introdução para entrar no tema de hoje, na nossa reflexão de hoje. E é o que nós nos propomos aqui, ir avançando, para que você saia daqui e comece a pensar o que você vai fazer, né? De repente, diante de tudo isso, a gente para e pensa assim, qual é a principal coisa que faz diferença na vida de um investidor, de um empreendedor? Eu já tenho um pouquinho de cabelo branco, já tenho 34 anos de carreira, já vi um bocado de coisa. Curiosamente, eu me lembro da história de um colega de aula. Pensa numa pessoa inteligente. Sabe aquele rapaz, assim, adolescente, que as meninas ficavam doidas por ele? Assim, nossa, esse aí vai se dar bem na vida. Pensa no cidadão que nem estudava, só tirava 10 e tudo, chegava lá, a gente ficava até com vergonha, porque a gente tinha que estudar bastante. Ele não, ele nem estudava, mas isso é fácil. Todo mundo queria olhar para a prova dele. Bom, esse aí está acertado na vida, né? Mas veja, eu completei 55 anos. Recentemente estive com ele. Meus amigos, nós tivemos que fazer uma vaquinha para pagar o aluguel dele. Se eu olhar para a vida dele e pensar assim, a inteligência desse homem, a capacidade desse homem, não era para estar assim, não é mesmo?
Curiosamente, nós já cuidamos de 196 empresas em 23 estados. Curiosamente, o mais rico que eu conheci tinha terceira série primária. Ele começou a vida como motorista de caminhão. Nas reuniões com ele, os doutores, os contadores, etc. Vocês vê, o contador fala assim, não vamos fazer isso. Não. Regra tal, contado, não sei o que, isso eu não aceito. Assim, se botava todo mundo no bolso, o cara tinha terceira série. Me deu muito pensar. Porque a minha primeira hipótese é que o vencedor era aquele que era mais inteligente, que mais estudava. Mas não é. Curioso, né? O que será que faz diferença? Porque inteligência não é. Nós temos já diversas pessoas que já publicaram muitos livros. Ele estava fazendo seu doutorado em Nova York, terminou o doutorado. Eu não sei, já fiz 2 mestrados, meio doutorado. Eu te falava um negócio, assim, você não vive, não. Eu lendo os relatos e me vi na circunstância dele. Ele terminou o doutorado, ele já tinha perdido metade dos cabelos da cabeça. Os amigos não viam não sei quanto tempo aquele negócio. E ele, lascado, pensando assim, como que eu vou comer amanhã? Foi tomar um cafezinho para comemorar, porque não tinha dinheiro para comprar um lanche. Ele estava na lanchonete, assim, tomando o seu cafezinho. Nisso, para uma limusine. Ele olha para a limusine, você já viu as limusines americanas? Esses carros, né, enormes, né? Para aquela limusine, e ele olha, não sei o que, aí vem o café, requete, abre a porta assim, na hora que desce uma pessoa que estava lá dentro, ele quase cai da cadeira. Era um amigo dele de infância. Sabe aquele amigo de infância que falava assim, essa é uma anta, uma besta, vai dar nada na vida, é o cara que estava lá descendo com o sofé. Ele pulou ali da sua cadeira, ele conta isso no seu relato, vai lá, e olha para ele, fulano! Aí o cara, você aqui, se abraça e tal, o que você está fazendo na vida? Eu fiz um doutorado. E você? Eu empreendi. E a escola? Eu larguei. Eu continuei. Eu estou vendo. Qual o endereço da sua mansão? Assim, não tem. Pois é, você investiu? Não. É isso. Então tem uma coisa diferente nisso, né? Essa coisa mudou muito a vida de Tony Robbins em ser o que ele é. Porque ele percebeu que não é os títulos que você tem. Não é nada disso, é outra coisa. É outra circunstância diferente que você tem que ter. Então, naturalmente, ele começou a pensar. E eu pensei muito. Se você quiser fazer uma grande diferença na sua vida, você precisa estar disposto a um esforço extraordinário. Você precisa estar disposto a dormir mais tarde, a acordar mais cedo, a trabalhar tremendamente no seu negócio, a lutar muito, muito, muito. Quando todos estão descansando, você está lutando até estabilizar o seu negócio. Há um índice curioso do professor Jim Collins. Eu participei um pouquinho das pesquisas do professor Jim Collins no livro Empresas Feitas para Durar. Ele teve cerca de 1.600 pesquisadores, eu fui um dos primeiros. E uma coisa curiosa que ele descobriu é que mais de 90% das empresas do mundo são familiares. Interessantemente, as empresas familiares duram 4 vezes mais do que as empresas não familiares, enquanto o fundador é vivo. Porque depois que o criador morre, elas morrem 4 vezes mais do que as empresas não familiares. Por que será? E as pesquisas do professor Jim Collins descobriu muito curiosamente que isso acontece. Porque a história é mais ou menos assim, os criadores, né, principalmente o criador da empresa, ele começa o negócio, às vezes morando numa casa assim, humilde, não é assim, Lazinho? Sua casa, no começo, humilde. Ele até dormir no chão, às vezes sem um colchão, às vezes sem estrutura. E ele levanta disposto, sonhando, nós vamos construir isso para a nossa família. Ele luta, ele é o faz tudo do negócio, ele é aquele que corta, é aquele que compra, aquele que vende, aquele que atende, ele é tudo, sonhando com o negócio.
E aí o negócio começa a prosperar, ou seja, esforço extraordinário, normalmente do casal, esforço imenso, e aí as coisas vão crescendo, mas aí nasce o filhinho, né? Quando os filhos nascem, aí já tem uma casa melhor. Você já começa a pensar em ir na Disney e levar os meninos. Já tem carro para levar, para não sei o quê. Já tem estrutura, né? E os meninos começam a crescer. Eles não pagaram o preço do fundador. Não dormiram no chão. Eles não passaram as dificuldades que o fundador passou. Não entende essa circunstância. E aí o que ocorre é que um belo dia os meninos resolvem se casar, vêm os agregados. E dos agregados vêm os filhos, os netos. Agora uma coisa é você ir na Disney com um ou dois meninos, outra coisa é ir com os agregados, os netos, né? Aí você começa a gastar mais do que você ganha. E a empresa começa a perder dinheiro, porque ela fica pesada. Ela começa a perder dinheiro, porque a vida está cara. Lembra do princípio de Kotler? A vida começa a ficar cara, vai ficando cara, cada vez mais cara. E aí você começa a ter déficit. Vai ficando complicado. É isso que acontece. Existe uma coisa que faz muita diferença. Esse esforço extraordinário que atualmente os pesquisadores estão chamando de garra. Garra é a disposição que você tem de fazer tudo que você tem que fazer hoje. Mesmo que você esteja exausto. Mesmo que você hoje talvez se sinta a pessoa menos feliz da face da terra. É você estar com um comprometimento tal com o negócio, você vai fazer tudo que tem que ser feito para que ele prospere. A garra dá mais ou menos, segundo as pesquisas recentes, alguma coisa perto de 3,82 vezes mais chance de sucesso do que a inteligência. A disposição, a vontade, a presença. E você começa a demonstrar a garra, não é com o que você fala, é com o que você faz. Você chega mais cedo, você sai mais tarde, você está presente e diz assim, é comigo, manda para mim que eu faço. Porque existe uma coisa matematicamente que destrói as pessoas sem garra. É que ela começa a se encher de curso. Você começa a falar, não, eu vou arrumar um funcionário para isso, eu vou arrumar um funcionário para aquilo, eu vou arrumar não sei o quê. Isso é o quê? Curso. Cada funcionário que você tem que ter, mais uma mesa, mais um computador, mais um ar-condicionado, mais não sei o quê, que na verdade era você que fazia. Quando você olha lá para o fundador, normalmente é assim. Às vezes o fundador fazia aquilo tudo sozinho, de 10, 15, 20 pessoas. E não gastava com aquilo, por isso o dinheiro sobrava. Por quê? Porque a relação custo-benefício. A pesquisadora da Universidade ASP, se não me falha a memória, eu vou botar no vídeo a pesquisa, né? Os links da pesquisa para vocês verem. Ela teve uma curiosidade de fazer isso, sabe? Naqueles, como é que chama aqueles marines americanos, né? CEOs, né? Navy SEALs, isso aí. É extremamente difícil se formar lá. E ela foi fazer um levantamento lá sobre aqueles que conseguiam terminar a formação. E pesquisa assim, você vai fazer uma pesquisa que entra com pressupostos, hipóteses, ou seja, não, os mais fortes e inteligentes vão vencer. E não era isso que acontecia. Mais ou menos 80% dos vencedores eram fracos, considerados fracos e até meio burros no começo, mas tinham muita garra. Imagine uma pessoa passando por aquilo, frio, calor, o corpo sendo levado a extremo. Você suporta? Porque é isso que o empreendedor tem que passar. Você suporta. Você suporta. Veja que nós fazemos aqui um índice, até colocaram para vocês, né, que o Sebrae coloca todos os anos, 5%, no mínimo 50%, o máximo que deu foi 92% das empresas brasileiras quebram em 5 anos. Ou você suporta os 5 anos, ou você quer segurança.
Em média, uma empresa começa a ter chance de caminhar por volta do 10º ano. E ela nos leva a uma outra coisa muito interessante, porque ela começa a poder escalar normalmente ali pelo 20º ano. É quando as coisas começam a ficar favoráveis. Você suporta isso? Suporta? Porque essa é a vida do empreendedor. É a vida de quem quer crescer. Os primeiros 20 anos é isso. Vai ver uma coisinha gostosa aqui, outra ali, mas aquele boom de possibilidades normalmente dá lá pelo 20º ano de esforço. Se você não fizer bobagem, você suporta. Você de repente olha para isso e fala assim, mas é muito longo, professor. É o caminho mais curiosamente. E aliás, não é só o mais curto, é o mais bem sucedido. Por mim, eu queria falar uma outra coisa para fechar o que nós estamos falando. Vocês prestaram atenção nos anos que eu falei? 5 anos para talvez, 10 anos para começar a ter chance, 20 anos para começar a ser favorável, não é mesmo? Tem uma coisa muito curiosa das pessoas mais prósperas do mundo. Elas desobedecem à ideia geral que é colocada hoje. Elas honram pai e mãe. E qual é a melhor maneira de você honrar pai e mãe? Continue o negócio do seu pai. Continue o negócio da sua mãe. Você sabe por quê? Porque eles já pagaram os 20 anos para você. Você vai encurtar em 20 anos o seu esforço. Como dizia a Bíblia, honra teu pai e a tua mãe, para que tudo de uma vez se prolongue os teus dias sobre a face da terra, e etc. Eles já pagaram os 20 anos. Por que você vai pagar os 20 anos de novo? Você vai encurtar a sua possibilidade. Né? Mas isso eu vou contar para vocês no nosso próximo encontro. Vou contar com fundamentações, detalhes, como isso tem a ver. Quem continua o negócio que já criou e quem não continua, o que acontece. Eu me lembro do meu primeiro amigo judeu que falava sobre isso. Eu conheci ele lá em Natal, morava em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí fui fazer não lembro nem direito como é que eu fui fazer no hotel, conheci lá. E ele era europeu. E a gente começa a conversar, eu sou bom de papo, ele também, né? Eu sou meio prospectivo, mas sou bom de papo, depois que eu conheço. Aí, papo vai, papo vem, assim, volta aqui amanhã. E esse negócio do amanhã, foram se passando as semanas, e eu sabia que ele tinha programado ficar lá só uma semana. E vai ser semanas, e passa o mês, e aí um belo dia falei assim, meu filho, achei muito bom conversar com você e tudo, mas é o seguinte, você não tem mais nada para fazer na vida, não? Porque, né, bom, né? Legal demais, estou gostando aqui da comida, do papo. Bom, mas, poxa, você não tem mais nada que fazer, eu trabalho de dia e vem te ver de noite, mas não é legal, você está aqui de passagem. Mas sim, mas pode esperar. É? Então me conta, você faz o quê? Nós temos uma fazenda na Espanha, divisa com Portugal. Legal. E é uma fazenda o quê? Fazenda da família, né? É? Tem quanto tempo vocês têm essa fazenda? 1000 anos. Assim, não, 10, né? Você errou o número, né? Você está sabendo traduzir? 10 anos, 20 anos, assim, não, 1000 anos. 1000 criou esse negócio lá. É mesmo? É. O que você faz lá? Olha, lá nós, ele descobriu que o povo gosta de tomar vinho. Mas o vinho fica muito melhor quando envelhecido com uma garrafa que tem uma rolha. Específica. Nós fomos testando árvores específicas até achar uma. Se você tira, todo dia a gente colhe a casca dessa árvore, dessa casca você faz a rolha dessa garrafa. E os caríssimos só fica bom com essa rolha. Que negócio bom, né? Assim é. Curiosamente, já tentaram roubar a gente e levar isso para todo mundo, mas nós desenvolvemos tanta tecnologia que durou séculos para a gente desenvolver. Ninguém conseguiu replicar isso em nenhum lugar, não. Só existe lá. Nossa, que negócio ótimo, já imaginou? O mundo todo querendo comprar, só tem você? Esse que é o nosso negócio. Mas olha, eu queria saber de uma coisa de você. E se sua filha, de repente nasce sua filha, e ela resolve ser publicitária?
vai ser publicitária da fazenda, né? E se ela resolve ser psicóloga? Psicóloga da fazenda, a fazenda precisa, né? Mas aqui se continua um negócio de eu tá na honra teu pai e tua mãe, é tudo ultimamente. Veja, hoje, a minha experiência com gestão também, o maior problema das empresas não é dinheiro, é sucessão. Os fundadores não têm quem sucede. Não é mesmo? Pense, na verdade. É um dos maiores problemas que existe. Mas, se você parar para pensar, existe uma grande verdade ligada à garra. Os fundadores já passaram pelos 20 anos. Está tudo pronto. Falta só a garra. Você está disposto?